Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Débora Rosendo. Frequentei a CJC Ferreiros e por um período fui coordenadora da CJC Mirim. Atualmente eu moro em João Pessoa, onde fiz toda a minha formação acadêmica. Eu sou bacharel em Química Industrial, licencianda em Química, mestra em Química Inorgânica e atualmente faço meu doutorado em Química, todos pela Universidade Federal da Paraíba, onde eu já estou há 8 anos. Então, eu fui convidada para dar algumas dicas rápidas sobre a prova de Química do Enem que vai acontecer no próximo domingo. Então, vamos lá. A prova de Química, o conteúdo de Química da prova do Enem é bastante extenso, né? Ele compreende desde os princípios básicos da química, conceitos primordiais, até com assuntos mais complexos como cinética e termodinâmica. Então, a prova do Enem, ela traz bastante conteúdo, ela traz bastante coisa. E eu separei 10 dicas rápidas para vocês como se sair bem na prova de Química, tá? Então, vamos lá. A primeira dica é o seguinte: leia com bastante atenção os enunciados introdutórios que vêm nas questões de química. Porém, não se assustem. Muitas vezes, algumas questões de química e de outras disciplinas também, elas trazem um texto introdutório, onde eles inserem alguns termos técnicos que muitas vezes faz com que o aluno se assuste, tome um certo choque quando comece a ler e pense que não consegue resolver a questão. Mas às vezes aqueles termos estão lá só para contextualizar o tema, e às vezes a questão é uma questão que você conseguiria sim resolver, você consegue sim resolver. Então, a primeira dica que eu dou é que não se assuste quando vê alguns desses termos, continue lendo a questão, continue tendo atenção. Quando você chegar lá no final, você vai conseguir compreender melhor. E mesmo que um termo ou outro você não conheça, isso não vai lhe impedir de resolver a questão. Então, não se assuste se aparecer algum termo que você desconhece e vá em frente, que você vai conseguir responder a questão muito bem. A segunda dica que eu tenho para vocês, também com relação ao enunciado introdutório, é o seguinte: em algumas dessas questões, eles trazem informações que podem te direcionar a resolver a questão. Então aproveita, lê com bastante atenção, marca as informações principais, marca aquilo que você acha que é importante para a resolução daquela questão, que com certeza vai dar certo. A terceira dica muito importante que eu tenho para trazer para vocês hoje é que, com o atual formato do Enem, a interdisciplinaridade é uma parte central. E essa característica ela surge ainda mais forte quando abordar temas de atualidades. Então, temas como aquecimento global, mudanças climáticas, chuva ácida, tratamento de água e tratamento de esgoto são temas recorrentes no Enem e que provavelmente vão cair em algumas questões. Então, são temas que valem a pena a gente fixar, valem a pena a gente dar uma olhada, porque são temas interessantes, são temas atuais e que recorrentes na prova do Enem, tá bom? E a quarta dica, também considerando essa questão de atualidades, considerando que a gente está ainda no meio de uma pandemia, onde muitas das soluções para o enfrentamento dessa pandemia passam pela área de química. Então, questões envolvendo o uso do álcool 70 ou álcool em gel, produtos de limpeza adequados para cada tipo de superfície, bem como as etapas, por exemplo, de um processo científico, que é um assunto abordado durante o ensino médio, as etapas do processo científico para a elaboração da vacina. Então, isso tudo pode ser abordado. Por exemplo, pode vir alguma questão associada com as questões de biologia, como, por exemplo, como combater o coronavírus, porque para combater o coronavírus é recomendado o uso de álcool em gel a uma determinada concentração, ou seja, 70%. Então, ou como a limpeza da água e sabão é eficiente para desinfectar as mãos ou outras superfícies. Então, como é que isso interfere, né, nesse tratamento? Como é que interage com a capa proteica do vírus? E o que é que esse álcool em gel, esse álcool 70, essa água com sabão faz nessa capa lipoproteica do vírus para que a gente consiga destruir essa capa lipoproteica e assim inativar esse vírus. Então isso é uma questão super interessante e que eu acredito que possa vir a ser abordada no Enem sim, porque foi uma coisa que foi muito discutida ao longo do ano, que foi alvo de diversas fake news. Também podem vir questões como, por exemplo, por que fazer álcool em gel com gel de cabelo e álcool comum não é eficiente? Então,
Por que que usar vinagre não é eficiente? Outras questões bastante interessantes, outras coisas que podem vir a ser abordadas, foram que diversas vezes a gente via aí em grupos de WhatsApp, em rede social, pessoas espalhando, por exemplo, tome um chá de não sei o que tem um pH não sei quanto que vai combater o coronavírus. E a gente sabe, e tinham valores absurdos, tinham pHs que chegavam a 27, e a gente sabe que a escala de pH ela vai de 0 a 14. Então isso é super importante e pode ser que sim que venha a ser abordado por estarmos ainda na pandemia, durante a pandemia. Então vale ficar ligadinho nesses temas. A quinta dica para vocês é que vários conteúdos de química são abordados, né, são bastante explorados. Então temas como estequiometria e balanceamento de equações químicas merecem uma atenção especial. E outro ponto que merece uma atenção especial é o tema da tabela periódica, que ela não fica disponível para consulta durante a prova do Enem, então é importante saber quais são as suas famílias principais, os metas alcalinos terrosos, os gases nobres, quais são aqueles elementos que são mais estudados em química durante o ensino médio. Então isso é bastante interessante e a gente tem que lembrar que o conteúdo de tabela periódica ele serve como ponto de partida para uma série de outros assuntos. Então uma revisãozinha em eletronegatividade sempre é interessante, sempre vale a pena porque geralmente tem uma questãozinha sobre isso na prova de química do Enem, tá bom? Então, a sexta dica que eu tenho para vocês é o seguinte: outro ponto que merece nossa atenção é a classificação dos átomos, como isóbaros, isótonos ou isótopos. Tá bom? Só relembrando, os isóbaros são aqueles que possuem o mesmo número de massa, os isótopos que possuem o mesmo número de prótons e os isótonos são átomos que possuem o mesmo número de nêutrons. Lembrando que o número atômico de cada átomo é único e funciona como a identidade daquele átomo, tá bom? Então isso é super importante da gente ter em mente, relembrar esses conceitozinhos, relembrar essa questão, o valor de massa atômica, o valor do número atômico, então é muito importante, tá bom? A sétima dica, uma coisa que sempre merece a nossa atenção é a nomenclatura de ácidos, bases, sais, oxiácidos. Então, costumam ser bastante abordados em questões do Enem, dependendo do nome do ácido, dependendo do nome, como que fica o nome do ácido, a nomenclatura do ácido. Então, isso é super importante, vale a pena dar aquela revisadinha, tá bom? A oitava dica é outro tema que merece atenção e que às vezes dá alguma confusãozinha durante a prova do Enem, é o estudo sobre mol e as relações molares, tá bom? Então, podem ser abordados das mais diversas formas, o número de Avogadro, então vale a pena sempre dar uma olhadinha nisso, tá bom? É interessante, é importante que a gente reveja isso aí. A nona dica que eu tenho para vocês é que é muito importante saber ler e interpretar os gráficos para a resolução de algumas questões. Tá, gente? Muitas vezes o gráfico ele traz informações importantíssimas para a resolução da questão. Então, é muito importante, muito interessante que você olhe para aquele gráfico com carinho, veja os dados que aquele gráfico está te dando. E às vezes a resposta está bem ali, só basta a gente ter bastante atenção na hora de interpretar esse gráfico, tá bom? E a décima dica, por fim, é uma dica que eu acho muito importante, e principalmente nas questões de cálculo, que é a atenção às unidades de medida e conversão de unidades, tá bom? Uma dica que eu dou para vocês e que eu uso até hoje é sempre que for fazer um cálculo ir colocando as unidades de medida do lado, porque isso facilita com que você vá cancelando com quem tem que cancelar, as que tiverem que se repetir você vai repetindo. E quando chega no final, o fato da unidade de medida dar certo é um indicativo muito grande que você tem uma grande chance de ter acertado aquela questão, tá bom? Por exemplo, você está lá fazendo um cálculo de densidade e você espera que ao final você chegue a uma unidade de medida que seja uma unidade de massa por uma unidade de volume. Geralmente é gramas por centímetro cúbico, que é a mais utilizada. Mas ao invés disso, você chegou a grama por centímetro cúbico vezes comprimento. E você sabe que a unidade de densidade não tem esse comprimento aí. Então isso é um indicativo que em alguma etapa dessa questão, você pode ter deixado passar aquele valor de comprimento e está colocando um valor errado lá na sua questão.
Ou simplesmente você não cancelou com quem tinha que cancelar. Então isso é um indicativo de que é importante voltar, dar uma atenção a essa unidade que apareceu lá. Isso vale para todas as questões de cálculo. Fazer isso ajuda muito a minimizar os erros na questão de cálculo, tá bom, gente? Então, gente, tem tanta coisa nesse universo mágico da química, sou completamente apaixonada. Mas por hora, essas são as dicas que eu tenho para vocês, né? A prova já está bem próxima, então essas dicas são mais algo como um start para facilitar, para relembrar de como fazer. Então eu espero que tenha ajudado vocês. Desejo desde já uma boa prova a todos e que Deus abençoe, que vai dar tudo certo, que vocês são capazes de realizar todos os sonhos do seu coração. Assim como eu, que saí do interior e vim galgar meu sonho aqui de fazer uma faculdade, consegui entrar em 4 universidades públicas, escolhi a UFPB e se tornou minha segunda casa. Então eu desejo que vocês também tenham muito, muito, muito sucesso, que vocês consigam e que vocês nunca desistam dos seus sonhos. Esse ano a gente sabe que foi um ano bastante difícil para todos nós, especialmente para vocês que estavam no ensino médio, foi especialmente complicado concluir esse ano, né? E a gente entende, mas se não der certo esse ano, próximo ano tem Enem de novo. Não desistam nunca dos sonhos de vocês, porque isso eu posso garantir para vocês. Vale muito a pena a gente lutar pelos nossos sonhos. É muito recompensador quando chegar lá na frente. Gente, um abração a todos vocês, uma boa prova, um bom Enem e até breve.